Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre alguns parâmetros de projeto para facilitar a confecção dessa última etapa de projeto de vocês. Minha disciplina não é a disciplina correta para a gente estar aprendendo escadas, porém, como a gente está precisando desse conteúdo, a gente vai observar esses parâmetros aí também. Bom, a primeira coisa que você deve pensar ao projetar uma escada é como que essa escada vai se especializar dentro do seu projeto, ou seja, quanto espaço ela vai ocupar. E aí você precisa levar em consideração alguns parâmetros mínimos. Quando vocês lerem os códigos de obras de alguns locais, vocês vão perceber que existem parâmetros como larguras mínimas de 80, 90 para algumas circulações. Eu não gosto muito desta indicação que acontece aqui. Eu acho que uma largura mínima de escada, para que móveis consigam acessar, ela vai ter 1 metro. E eu considero ideal que uma escada tenha 1,20 m de largura, tá? Especialmente para o padrão de cliente que vocês têm. Poxa, mas o que eu vou obedecer, gente? Se você está fazendo esse projeto numa casa de campo, eu sugeriria que vocês fizessem isso aqui, tá? Mas se o custo é mínimo, você vai para o mínimo primeiro deste, depois vai para esse minimorum aqui, que é uma coisinha um pouquinho mais econômica, tá? Que não vai muito diferente em termos de preço fazer isso, não é, porque às vezes a casa também é muito apertada, então você também economiza espaço, e aí você não perde tanto da área da casa. Na boa, se você vai projetar para uma área, você tem que aprovar esse projeto, você vai ler o código de obras. E no código de obras da cidade ou da região, você vai estar escrito lá qual é a largura mínima que é permitida para uma escada, ok? Bom, sabendo desse primeiro parâmetro aqui, que é a largura da escada, isso aqui eu estou falando de largura, tá? Você já começa a ter um parâmetro de ocupação num sentido. Vamos pensar nos outros dois. No comprimento e na altura, tá? O comprimento e a altura da escada a gente vai entender a partir do que é ideal em termos de base e de espelho. Toda vez que vocês agora escutarem falar base e espelho, vocês já sabem que base é onde a gente pisa. Espelho é a ligação entre duas bases numa escada, tá bom? Então, existe uma fórmula que foi elaborada por Blondel, que é a referência para a maioria dos arquitetos ao se projetar uma escada. Essa fórmula reza o seguinte, que para projetar uma escada, está dando um reflexo ali onde eu estou desenhando. Deixa eu ver onde é que ele está na gravação, tá? Então vou evitar coisas aqui. Existe uma referência geral que a maioria dos profissionais da nossa área usa, que é uma formulazinha que diz 2 vezes espelho mais base devem estar entre 63 e 64. A maioria das pessoas aplica. Aí o que você tem que fazer? Preencher quanto que você quer usar de espelho, preencher aqui quanto você quer botar na base e verificar se deu 63, 64. Se não deu, está errado e você precisa mudar alguma das referências. Eu particularmente não uso Blondel, porque na minha prática eu tenho isso aqui, ó, tem um problema. Pezão. Nicola sofre desse mal também, né? 44 seu pé? 45, o problema do Nicolas ainda é pior do que o meu, né? Então, quem? Você? Assim, para uma mulher, né? Você calça um pouquinho mais, né? Mas calçar 39 não é um problema, porque as medidas máximas elas são feitas sempre para o homem. Então você acaba se adaptando. Ah, sim, você sofre, né? Gente, o que eu estou querendo dizer com esse papinho fajuto meu aqui? Eu estou querendo dizer que o meu pé, né?
mede 30 centímetros. É meu pé, tá, gente? Meu pé. E isso quer dizer que se eu quiser fazer uma base, o ideal é que eu tenha pelo menos 30 centímetros de base, porque senão meu pé fica do lado de fora. Eu vou andar com o pé pendurado, tá bom? Então, os homens que têm pé grande têm aproximadamente isso aqui. Por isso eu considero confortável para as pessoas fazer degraus de 30. Mas vocês vão ver muita gente projetando casa com degrau de 25. Sabe por quê? Blondel permite. E em algumas administrações, em algumas prefeituras do Brasil inteiro, o cara que está lá conferindo essa medida, e normalmente é o Corpo de Bombeiros quem confere, ou o fiscal do projeto da prefeitura, eles pegam lá e aplicam Blondel. Se passou no Blondel, está valendo. É igual norma que fala sobre tamanho de janela. Eles falam que a área do piso, a área da janelinha que você vai fazer lá na sua parede, se for um ambiente de longa permanência, como uma sala, uma cozinha, você tem que fazer 1/6 da área do piso do ambiente que você está trabalhando. Então, se aqui tiver 4 metros quadrados, você vai dividir 4 por 6 e vai descobrir quanto que você vai ter a metragem da janela que você tem que projetar. Se for uma permanência curta, como um banheiro, você pode fazer 1/8 dessa área. Mas, na boa, tem ambientes, como por exemplo, home theater. Você não precisa de 1/6, nem de 1/8. O mínimo de iluminação e ventilação que você colocar, você vai contrabalancear com iluminação artificial, porque no home não é interessante ter tanta luz, a não ser que seja reversível. Então, normalmente nem se pratica isto, já, tá? Só que tem salas que você coloca 1/6 e a iluminação fica deficiente. Então, a boa arquitetura, gente, normalmente não se produz a partir de norma. Norma serve para determinar padrões que são do interesse de alguém que está administrando uma determinada região, especialmente em termos de arquitetura. Tá? Eu já tive N casas onde eu não podia colocar a janela para um determinado lado, simplesmente porque a norma dizia que não pode. Qual era o sentido daquilo? Eu chegava lá para perguntar, ninguém sabia explicar. Não pode, você tem que obedecer, acabou-se. E a gente sabe que a boa arquitetura normalmente não é assim. A escada é a mesma coisa. Há um consenso de que boas escadas têm aproximadamente 18 centímetros de espelho. Tá? Só que 18 centímetros de espelho não dá na fórmula de Blondel um degrau de 30. Ok? Então, a minha opinião é que as boas escadas devem ter 30 por 18. Mas se você vai colocar para provar, você vai jogar em Blondel. Com um espelho de 18, sua base precisa ter 27 se aplicar Blondel. Tá? Entre 27 e 28, para dar 2 vezes espelho mais base, igual entre 63 e 74. Depois vocês calculam para ver se eu não errei 1 centímetro ou 2, mas é mais ou menos isto. Ok? Então, o que você vai fazer? De posse desse dado aqui, de quanto que você quer botar na altura e quanto você quer botar de largura, você vai calcular quantos degraus você precisa para chegar no topo da sua casa. Tá? Ou quanto que você precisa para ocupar uma determinada largura. Primeiro a gente tira a altura. Seu pé direito é de 3 metros. Se seu pé direito... vamos chutar para mais baixo. 2,80. Se seu pé direito é de 2,80... o que você vai fazer? Vai pegar esses 2,80, vai dividir por degraus de 18 de altura. Dividam aí, gente. Vocês que são viciadinhos aí no smartphone. Quanto que está 280 dividido por 18? Isso aqui que eu descobri, gente, é a altura total do pé direito dividido por 18, que vai dar 15,555, né? Gente, eu esqueci de contar uma coisa. A escada, ela não para aqui embaixo da laje. Ela para no topo da laje, o último degrau. Então, ao invés de 2,80, ser 2,80 no pé direito, para fazer o cálculo eu tenho que considerar 2,95. Divide de novo 2,95 por 18.
16,38. Gente, 16,38, isso aqui é o número de degraus, tá? N, número de degraus. Eu não posso fazer 16 degraus e um pedacinho de um degrau, porque a escada tem que ter todos os degraus iguais. Então, ao invés de eu dividir pelo número pela altura que eu quero, para descobrir um número, eu vou pegar esse número que eu descobri aqui, que eu tenho que usar, ou eu vou usar 16 ou 17. Eu tenho que optar. Como está mais próximo do 16 esse valor, eu prefiro usar o 16. Então, o que eu faço? 2,95 dividido por 16 degraus. Dá quanto, Damaris? Então, você vai ter 16 degraus de 18,43 centímetros. Ok? É desta maneira que a gente indica. Então, você vai fazer assim, ó. Vai andar 30, 18,43, 30, 18,43, 30, 18,43, 30, 18,43. Quando der o 16º degrau, vai tocar no topo da laje. Acabou o espaço que eu tenho que usar. Se a gente vai usar 16, provavelmente eu quero 8 degraus até a metade e 8 para subir quando eu der a volta, que é comum que a gente tenha uma voltinha, né? Vocês provavelmente devem estar pensando em dois formatos tradicionais, que é fazer a escada basicona. Fazer a escada reta. Vou subir com 16 degraus. Importante. Algumas normas dizem que a partir de 16, eu não lembro agora exatamente qual que é, mas aí observa a norma de acessibilidade e também as normas de bombeiro, ou também você pode ler o código de obras da cidade que você estiver trabalhando. Eu, particularmente, eu acho que essas normas aí são meio inúteis para a prática da arquitetura. Elas só nos limitam para fazer resultados melhores. Mas eles dizem que a partir de 16 degraus, não sei se é 16 exato, tá? 14 ou alguma coisa assim, é obrigado a ter um patamar. Então, se tiver não aprovação, vai ler a norma do órgão que ele está colocando lá e vai tentar colocar um patamar aqui dentro. Se não tiver, gente, 16, 18, até uns 18 degraus, é funcional, não é tão cansativo subir a escada. Mas digamos que você não pode ocupar um espaço assim tão comprido, ou fica feio no seu layout, ou na forma da casa parece uma escada esquisita. Você quer uma escada que ela dê uma volta, dê um giro e volte na mesma posição que ela começa. Então o que eu tenho que contabilizar? Eu tenho que medir 30 por, a largura que eu sugeri para vocês, 1,20 m. A base que eu sugeri para vocês, 30. Pegar o degrauzinho de 30 por 1,20 e fazer ele várias vezes até dar 8 vezes. Lembra? Então, 4, 8. Agora, aí eu cheguei em 8 degraus, vou dar a volta para chegar do lado de cá. Aí eu faço de novo a mesma coisa do lado de cá, mais 8. Certinho? 16 degraus, como a gente tinha visto aqui. Certo coisa nenhuma, seu monstro. Não é desse jeito. Porque quando a pessoa chega aqui, você já viu na internet circulando uma imagenzinha de uma escada que a pessoa vai andando, dá na parede, quando volta pela parede, não tem para onde andar, não tem como subir a escada. Pois vejam as aberrações que rolam na internet. Tem um monte de coisa assim. Gente, se aqui é o limite da parede que eu estou fazendo a escada, a pessoa chega aqui, bate com a cara na parede, ela sobe por esse bequinho de 30 centímetros e consegue vir para cá. Eu não posso fazer deste jeito. Não posso fazer assim, está errado. Quando a pessoa chega mais ou menos no 4º degrau, é ideal que eu pegue, já comece a fazer uma curva para proporcionar mais 4 aqui, por exemplo, se eu quiser fazer uma virada aqui, com essa quantidade de visões. Isso aqui é o aproveitamento máximo para fazer uma escada pequenininha,
Começa a quebrar, quebra aqui no meio, quebra ali no meio também, ó, ligo desse canto para o meio, desse canto para o outro. Aqui é no endpoint, aqui é no midpoint, que aqui tem um quadradinho certinho, tá? Dou a volta, faço a mesma coisa do lado de cá, ó. Aqui eu não estendi minha escada lá para frente, ela ficou curtinha. Mas eu poderia fazer diferente essa volta daí, ó. Eu poderia estar aqui com a minha escada, fazendo da seguinte maneira: em vez de gastar 4 degraus para poder dar a volta, eu poderia fazer assim, ó. Gastar só um único degrau para dar a volta inteira. Ou 2. Vou começar com 2 porque vai dar um número ímpar, vai dar estranho se eu fizer só 1. Eu preciso de 16, né? Eu chego aqui e faço o seguinte: uso um degrau aqui e um degrau aqui no canto. Patamar é esse local intermediário onde não tem degrau, que você vem andando os degrauzinhos. Quando você chegar lá no meio, você descansa e anda uma largura. Patamar, pelas normas, a maioria delas, quando você colocar a mesma largura que você tem, no sentido você colocar no outro, é o ideal. O bombeiro de Brasília, por exemplo, ele não aprova se essa largura não for igual a essa. Fizer diferente uma da outra, ele manda voltar o projeto. Tá? Aí eu venho aqui, eu preciso de 16, eu já fiz 2. Então eu só preciso fazer mais 14. Então eu venho aqui e faço 7. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então pronto. 14, 15, 16. Fiz os meus 16 degraus. Com quanto que ele tem de comprimento? Se eu usei aqui 1,20, quer dizer que aqui também tem 1,20, certo? E daqui para cá eu tenho 7 vezes 30. 7 vezes 3, 24. Eu tenho 2,40. Deste jeito aqui, minha escada ocupou 3,60. Será que eu tinha na minha planta 3,60 por 2,40? Concordam? Para ir para voltar, 2,20 de cada lado? Talvez eu não tenha. Se eu não tenho, é muito melhor eu colocar 4 degraus aqui na volta, midpoint, endpoint, midpoint, endpoint, midpoint, endpoint. Fechei. Só aqui eu já botei 8. O que é que eu preciso? De mais 8. 1, 2, 3, 4. Quanto que eu ganhei de espaço? 4 vezes 3, 12. 1,20. Mais 1,20. 2,40 de espaço. Eu economizei 1,20 m no lançamento do meu projeto. Isto é uma boa solução para quem tem pouco espaço no projeto e quer reproduzir a sua escada. Mas, gente, escada não é só isto. O que a gente tem que fazer de uma escada? A escada pode ter formatos irregulares. Por exemplo, a escada pode ser uma escada elíptica, um círculo grandão, e vários degraus. Vamos botar os 16 aqui. Nossa, será que eu fiz correto? Fiz. Agora vamos dividir de novo. Vamos lá. 16 degraus. Certinho. Tem que se inscrever no projeto. 1, 2 e fazendo. Coloca-se uma setinha, uma bolotinha aqui para dizer onde é o início. Coloca-se uma setinha indicando para onde sobe e escreve-se do lado. Sobe. Detalhe. Quando a gente faz um corte na edificação, não é um corte que a gente arranca o que está para cima e o que está para baixo a gente mostra para as pessoas. Quando a gente faz o corte na metade, metade da escada ficou para cima, né? Se metade da escada foi embora, você não está vendo ela. O que você faz com a metade para cima? Toda tracejadinha. Tá? Isso é muito importante. Na escada helicoidal, há o risco de você ir dando a volta e o 18º degrau subir para cima do primeiro e do segundo degrau. Estão entendendo o que eu estou falando? Você começa a fazer, ó, a voltinha, aí a pessoa, aí ela está aqui, ó, aí você começou a andar, tchum, 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 aí deu a volta, tchum, tchum, veio para cá. Aí você está aqui rodopiando para subir. Quando chegar lá em cima, o degrau volta aqui para cima de novo, ó.
e a pessoa fica comprimindo aqui entre um degrau e o outro. Já viram essa situação? É comum, acontece nas escadas que são em espiral. Você tem que ter o cuidado que a maioria das normas vigentes, elas pedem para daqui para cá ter no mínimo 2 metros. Se em alguns locais é 2,10. Se daqui para lá tiver 2 metros, não tem problema nenhum. Mas evitem essa situação, tá? Porque normalmente ela é problemática. O ideal é você fazer um círculo de volta completa, onde o primeiro degrau termina acima do último, tá? Isto aqui é um outro jeito de fazer. Poxa, mas e como é que eu vou saber o tamanho do círculo? Primeiro que o tamanho do círculo para ter largura ideal, 2,40, concordam? Porque não tem 1,20 m de largura. E como é que eu vou saber que essa largura do degrau aqui, ela tá do jeito que eu posso fazer para ficar funcional também para a pessoa pisar? Porque aqui no canto não tem 30, aqui no canto é 0, certo? Então o que vocês vão fazer? Vão fazer de um jeito que aqui no meio tenha a largura ideal para o pé. Se você acha que o ideal é 25, é 25 que vai ter aqui. Se você acha que é 30, é 30 que tem aqui. Como é que eu descubro? Mede. Uso o midpoint daqui, o midpoint para aqui. Eu estou falando em linguagem de AutoCAD, porque eu sei que é lá que vocês vão fazer, né? E a gente não está mais nessa época de medir com precisão pela mão. E aí, vê o que tem aqui. Teve 30, tá ótimo. Teve 25, tá no limite, mas dá. Menos de 25, reveja seu projeto. Algumas pessoas, como eu, por exemplo, talvez tenham problemas em andar nessa escada. O que vocês vão ver na prática por aí? Quase todas as escadas com menos do que 25. Tá? Poxa, mas todo mundo faz? Todo mundo faz errado, tá? Ainda bem. E é para isso que a gente passa 5 anos na faculdade, para aprender como é que faz certo. Mas as normas em geral, elas não aceitam fazer desse jeito. Gostou, Tamires, que tem as coisas erradas? Isso é garantido que a gente não passa fome. Aí outra, os arquitetos também fazem coisas erradas. Muito, que bom. Porque a gente ganha dinheiro reformando o que os meus arquitetos fizeram. Não tem mais terreno em tudo quanto é local para todo mundo fazer casa do zero. Então eu acho isso muito bom. Sim, gente, outra coisa. E se eu pensei numa escada maluca? Gente, escada é o momento de ousar. Escada é uma coisa bonita aparecer na fachada e envidraçar ela todinho, todo mundo vê ela. Sem falar que a escada fica iluminada, não fica um canto escuro na casa. Escada não precisa ser um quadradão, chapadão e só para subir. Escada pode ficar no meio da sala solto e virar uma coisa linda. Na turma da noite teve um menino que ele fez uma escada assim, ó. O que você tem que ter cuidado? Nesses locais onde a sua escada está malucona, que a escada dele foi uma coisa mais ou menos assim. O menor de todos, daqui, ó, tem que ter 1,20 m. O menorzinho que você encontrar. E o mais apertadinho de todos nesse sentido, aqui, tem que ter no mínimo 25. Tá? É isso que você tem que ter cuidado. O restante, não tem que ficar se limitando. Escada pode ser qualquer forma que você imaginar. Mas como é que você tem que pensar quando for fazer, por exemplo, em 3D? Para essa apresentação da nossa disciplina, você pode só fazer um extrudezinho com a espessurinha fininha, pode botar uns 5 centímetros, fazer ela genérica e ir subindo os 18 e alguma coisa que você calculou. Tá? Agora, aí dá move 18, move 18, move 18. Na prática, a gente vai ter que primeiro definir qual é o material que a gente vai utilizar. Porque se você fizer ela de concreto, uma vista lateral dela, ou um raciocínio espacial, será 30, 18, 30, 18, 30, 18, 30, 18, 30, 18. Em metal, dá para fazer só a chapa, gente. Ó. A chapa fininha com isso, não precisa de mais nada. Você só desenha isto. Se quiser de concreto, vai fazer uma linha bem aqui, ó, ligando essa base, vai dar um offset de uns 10 centímetros, ó, e ela vai ter que ter essa forma. Lembrando que a última parte dela aqui, ó, está na laje de cima. O último pedacinho que está aqui nela. E aí você vai fazer, ó, uma largura. Se você quiser fazer de madeira, você pode, por exemplo, ó, fazer uma vigona aqui embaixo dela, de fora a fora.
e só grudar umas tábuas de madeira aqui em cima com um apoiozinho, ó. Então as possibilidades criativas com a escada são inúmeras, mas o básico da escada sempre parte do Blondel e com essas referências de largura que eu dei para vocês. Alguma dúvida, gente? Tirou suas dúvidas então, Kisser? Você já sabe como lançar uma escada no projeto, né? Sabe como iniciar um lançamento. Quer dizer que sabe tudo? Não. A gente nunca sabe, não se cobre por isso, tá? A gente tem que planejar. Nunca se sabe tudo em nada, em nenhum projeto de arquitetura. Tudo é algo de pesquisa e de testar e tentar acomodar o espaço existente. Então, vamos encerrar por aqui. E outra coisa, tem outras aulas de escada, tá? Quem está assistindo em casa, entra lá na seção de arquitetura e urbanismo e vê aulas de escada onde eu abordei outras coisas, porque foram em outras turmas, o pessoal teve outras dúvidas e pode ser que eu tenha dado explicações que eu não dei aqui hoje. Então, fica mais essa daí para vocês.